teve um papo há um tempo atrás, eu sei que talvez não seja muito o nosso foco aqui de biografias, que você tem uma atuação muito bacana com jogadores e jogadores, atletas no geral. Mas sempre rola, e aí, porra, eu tô com um biógrafo aqui, não vou deixar de perguntar. Biografia pode ser não autorizada? Porque tem sempre aquela discussão do Roberto Carlos. Eu acho que eu, como estudante de Direito, já ouvi falar nesse papo 300 mil vezes. Ah, a biografia do Roberto Carlos, pode, não pode, deve, não deve, é legal, não é, é maneiro de fazer, não é? Já teve algum caso de biografia não autorizada sua? Você já escreveu, pegou pra fazer biografia não autorizada de alguém? E qual a sua opinião sobre esse tema? Pode ou não pode ter biografia não autorizada? Então, respondendo a sua pergunta, eu talvez seja o primeiro caso do Brasil em que eu tive uma biografia autorizada, que quando saiu ela virou não autorizada. Como assim? Ela foi desautorizada? Foi desautorizada, Por quem? mas era pelo Renato Portaluppi, pelo Renato Gaúcho. Como assim? Eu era gandula do Flamengo desde 87, quando o Renato chegou do Grêmio, chegou lá no primeiro treino e estava lá dando voltas no gramado com o preparador físico, eu estava de gandula. Então a gente fez uma amizade desde que eu tinha 12 anos e ele tinha 25. E aí nisso, porra, quantos churrascos eu fui à casa dele, quantas vezes eu tive em Búzios com ele, entendeu? Quantas noites eu fui, pô, e ele estava presente. Enfim, eu vi muito do Renato, eu convivi muito com o Renato. Quando eu falei, Renato, estou entrando no jornalismo, preciso de um diferencial, você me autoriza a escrever seu livro? Ele olhou para mim e por mais que eu tivesse 25 anos, quando eu pedi para fazer esse livro, que eu só publiquei 2 anos depois, com 27... Ele olhou para mim vendo aquele gandulinha de 12. Achou que eu ia bater a máquina, fazer meia dúzia de xerox, deixar com os amigos e acabou. Só que quando ele se deu conta, tava Juca Kfouri, Armando Nogueira, Luiz Mendes, um bocado de gente, Paulo Vinícius Coelho, um bocado de gente falando sobre o livro Anjo Demônio. E aí o Renato viu, caramba, o moleque cresceu. E aí ele desautorizou. Por quê? Quem conhece o Renato Gaúcho sabe o quanto ele era fanfarrão, mulherengo, boêmio, pegador e não sei o quê. Fugia da noite, saía do treino, chegava mais tarde, enfim. Então tinha uma série de nãos ali do Renato, embora tenha uma série de coisas bacanas do Renato, que é um coração enorme, que era um puta jogador, enfim. E o Renato ficou bem chateado quando saiu o livro, porque ele estava entrando como treinador. Tipo assim, eu preciso dizer para os meus jogadores... Façam o que eu estou dizendo, não façam o que eu fiz. E aí chega um livro para os jogadores jogarem na cara dele e falar, porra, mas olha aqui o que você fazia. Porra, eu não posso também, não. Eu tô com a mesma idade que você tinha, entendeu? Olha a mulherada aqui, olha o carrão aqui, entendeu? Então, assim, pro Renato ficou ruim. Então, aquela biografia autorizada, que ele achou que não teria mídia, teve uma mídia colossal, porque ele está em evidência até hoje. O livro é de 2002. E 22 anos depois, ele continua sendo falado. E estremeceu sua relação com o Renato de alguma forma? Já voltaram a se falar? Enfim, ainda há uma mágoa? Você sente uma mágoa do Renato contigo ou já tá 100%? Digamos que esteja 90%, porque da mesma forma que estremeceu e eu soube de coisas assim que eu fiquei bastante chateado, amigos meus que compraram o livro e encontraram ele no sinal de trânsito, falaram, olha, eu comprei teu livro, ele acelerou, ele fechou o vidro, acelerou. Outra foi uma mãe que levou a filha nas Laranjeiras com a camisa do Fluminense e um livro, aí falou, eu autografo na camisa, mas no livro não. Então, coisas que eu soube, assim, eu fiquei tão chateado, porque o livro é meio que nem aquele do Paulo César Araújo sobre o Roberto Carlos. É um livro feito por um fã. Só que eu não posso deixar de contar as polêmicas do Renato, senão o cara vai ler e vai achar que é o Kaká, é um cara todo certinho, que nunca ganhou um cartão amarelo na vida, entendeu? Então eu precisava, até para eu adquirir credibilidade, mostrar e quem lesse falasse, caramba, é o Renato, com todos os erros e acertos, porque todos os seres humanos têm isso. Então, assim, demorou bastante, mas hoje, quando o Renato me vê, de vez em quando eu chamei ele para aquele lançamento, para aquela van premiere do Zico. Ele falou, poxa, Marquinhos, eu vou ter treino, mas, enfim, sucesso aí, manda um abraço pro Zico. Enfim, tá estremecido, mas não tá, porque eu acho que depois daquele livro ele viu que eu construí uma carreira, fiz outros 13 livros, O Efeito Zico é o meu 14º livro, e o Zico é o ídolo do Renato. Aliás, o Zico é o ídolo dos ídolos. É o ídolo do Renato, é o ídolo do Alex, é o ídolo do Ronaldo Fenômeno, do Bádio, enfim. Então, o Renato viu que aquele meu livro era a Vera. Então, foi uma biografia
autorizada, desautorizada, a relação ficou estremecida, mas aos poucos, né, cara, a gente vai crescendo, vai amadurecendo, o próprio Renato vai vendo que o trabalho foi bem feito. Ah, isso é bacana. Então, triste saber que tem uma relação estremecida. Renato é seu ídolo, dá pra gente falar isso? Sim, Você com começou certeza. a vê-lo criança lá como gandula. Com certeza. Quando eu comecei a escrever o livro do Renato, eu tinha 15 anos de idade. Foi em 1990. Como o Renato me recebeu tão bem quando eu tinha 12 anos, a partir dos 14 eu comecei a colecionar tudo que saía do Renato. Meus amigos até me sacaneavam, falando assim, tu quer sair com o Renato? E não sei o que, hoje em dia o politicamente correto me impede de falar certas coisas. E aí, eu não sabia, mas eu já tinha essa veia de biógrafo em mim. Então, na verdade, eu estava colecionando tudo que saía do Renato, recortando, botando num caderninho, eu estava criando um clipping, eu estava fazendo uma clipagem que me facilitou bastante quando eu entrei no jornalismo. Senão eu teria que correr tudo que é jornal e não sei o que, Biblioteca Nacional, eu já tinha tudo ali. Então, assim, o Renato é meu ídolo. O Renato, quando eu era solteiro, pô, eu também queria pegar as mulheres que o Renato pegou, eu também queria ir para as noitadas que o Renato pegou, as baladas, né? E não sei o quê. Então, tudo que eu vi o Renato fazer, eu falava, cara, um dia eu vou fazer assim também. Eu tinha 14, 15 anos e falei, pô, um dia também vou ter essa mulherona aqui, sacou? Então, assim, o Renato era o meu ídolo, porque era um cara que falava o que pensava, que era bom coração com quem era dele, que saía com as mulheres mais cobiçadas do país, que jogava pra cacete, que era a seleção brasileira, entendeu? Então, assim, é um dos personagens que faltam hoje no futebol. Renato, Romário, Edmundo, esses caras que falam mesmo o que pensam, que não tem problemas, papa na língua. Então, o Renato continua sendo meu ídolo, sim. E sempre que eu passo ali pelo Posto 9, pela Vinícius, eu dou uma olhadinha para ver se ele está jogando futebol, ou então eu vou ali no Purabrasa, Ipanema, dou uma olhadinha para ver se ele está sentado lá na cabeceira da mesa ali, porque eu sei que são os lugares onde eu sei que eu vou achar o Renato, eu acho. E teve uma situação que foi muito bacana. Teve uma vez que eu fui com a minha mulher, Jô Oliveira, linda, eu estava lá com ela no Purabrasa e o Renato chegou. Aí eu falei com ela, olha, vai lá e tenta tirar uma foto com ele. Naquela chegou para tirar foto com ele, o Renato já foi segurando a cinturinha dela e ela falou, posso tirar foto contigo? Aí ele, claro, com você, claro. E ele já foi segurando a cinturinha dela, não sei o quê, e eu fiquei perto assim. Quando foram bater a foto, ele virou para mim assim do lado e falou, Marquinho, o que você tá fazendo aí? Aí eu falei, ué, você tá segurando a minha esposa? Aí eu quebrei ele, deu um sorrisão, acabamos fazendo uma foto em trio. Então o Renato é esse boa praça, cara. No fundo, ele tem uma mágoa aí, mas com o tempo ele vai passar. Quando ele tiver com 80, 90 anos, talvez sem os holofotes todos, ele vai falar, porra, o Marquinho fez um puta livro sobre mim. Você acha que ele já leu? Ele já te contou que leu? Olha, o Renato era difícil de ler. Na época eu conheci bem, eu convivi muito com ele, com a eterna noiva dele, a Maristela, com a mãe dele, com a família dele. Na época era difícil até de ler bula de remédio. Até para ler assim, um controle remoto, as teclas, o que tinha, era difícil. Então, ler um livro, eu acredito que ele ainda não leu. Um dia, quem sabe, ele vai ter tempo também para ler o livro, né? Mas eu acredito que muitos amigos já leram e falaram, porra, Renato, para com isso com o cara. O livro é você cuspido escarrado, sacou? Pô, e o que humaniza um personagem é mostrar os acertos e os defeitos. Se você faz só os acertos, vira uma babação de ovo, uma ode ao cara, entendeu? Não é o caso. Você tem que... O Renato perdeu uma Copa do Mundo porque saiu pra noite. Eu não poderia deixar de falar isso. E se eu falo assim, se eu faço um livro inteiro, onde ele vai uma vez pra noite e perde essa Copa do Mundo, o pessoal vai achar que o técnico tá errado. Então eu tinha que mostrar que ele já tinha um histórico notívago, boêmio e não sei o quê, que teve a gota d'água, que foi uma noite em plena véspera de Copa do Mundo. Então, assim, eu acho que eu fiz o trabalho correto. Tem uma grande diferença, que é você dar uma informação e fazer fofoca. Então, muitas das coisas que eu sei do Renato não estão no livro. Enquanto a gente se falava, durante o processo que eu estava fazendo o livro, que ele autorizou, o Renato chegou para mim e falava, Marquinho, corta essa parte aqui, corta essa parte aqui. Então, na verdade, eu cortei certas coisas hiper picantes que muitas mulheres gostariam de ter lido, que muitos homossexuais gostariam de ter lido, que muitos homens gostariam de ter lido, até para ter aprendido como fazer. Eu cortei. E para tentar fazer um livro que nós dois estivéssemos juntos na mesa do autógrafo. Entendeu? E mesmo assim, quando saiu o livro, o Renato ficou contra.
Mas assim, hoje em dia eu já sei que ele autografa o livro. Isso pra mim já tá bom demais. Quando alguém leva o livro pra ele, ele já dá o autógrafo. Então isso quer dizer que os amigos pelo menos disseram, se ele também já não leu, que ele não me dá esse spoiler, se já leu ou se não leu. Eu espero não levar pro túmulo essa dúvida. Eu gostaria muito que ele tivesse lido, mas eu fico feliz dele já assinar. Isso já é um sinal de que ele aprovou o que foi feito. Bacana. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!